Esse é o segundo vídeo da série Super Críticos da Hipergraça. Eu quero apresentar aqui mais alguns pequenos vídeos de super análises a respeito da hipergraça, de super críticas, super argumentos e super reflexões vindo de super críticos da hipergraça. Eu creio que vocês vão gostar. Então, são vídeos que os irmãos me mandaram, né? Então, nos comentários vocês podem falar, enviar, né? Botar o link de algum vídeo ou entrar em contato comigo e passar para mim algum vídeo de alguma outra rede social, que não é o YouTube, enfim, para poder fazer aqui, né? Continuar essa série, ok? Vamos lá então. Pois é, tava aqui pensando na hipergraça. Dizem que é. Pois é, tava aqui pensando na hipergraça. Essa imagem aqui de fundo, ela foi feita por mim. Eu fiz essa imagem aqui, que diz que a hipergraça é hipercristo, né? Até eu acho que quem sabe até cortou meu nome ali de baixo, ou cortou o nome do Vida Trocada, porque foi feita pelo Vida Trocada, né, que é o nome do meu blog, o blog ali onde eu sou o diretor, Vida Trocada. Eu fiz essa imagem faz acho que uns 2 ou 3 anos, que eu compartilhei no Vida Trocada através do perfil do Facebook, né? Enfim, não sei, eu sei se a pessoa só pegou a imagem, não leu o que estava escrito, não leu o texto que eu mencionei, eu não sei. Eu acho que não fez. Não, na verdade, eu não sei. Quem sabe, eu tenho certeza que a pessoa não leu. Não leu. Dizem que é Cristo, né? Puro Cristo. É. Mas o que tá dizendo aqui na palavra não é bem isso, não. Bora ler comigo em nome de Jesus? 1 João diz assim: Os anticristos, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos. Eu já sei o que ela vai fazer. Ela vai continuar lendo o texto de 1 João. Não soubeis. Exatamente Filho isso. tem também é a promessa Exatamente que isso. ele que ao Ela começa falando sobre a hipergraça. Ali na frase está escrito ali que a hipergraça é hipercristo. E ela vai dizer: não, a hipergraça é o anticristo. Como ela sabe que a hipergraça é o anticristo? O que é o anticristo? Ela simplesmente começa a ler o texto de 1 João ali, a ler, só ler. É só isso que ela faz, ela começa a ler o texto assim e só lê o texto. Aí pronto, refutou a hipergraça, acabou com a hipergraça. Essa parte sobre o anticristo na Bíblia, né, quando ali o apóstolo vai falar sobre o anticristo, o próprio termo já pressupõe o que ele está dizendo, ok? Anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Na época que João escreveu isso, em primeiro lugar, né, João estava se dirigindo a um público específico de pessoas, né, a uns hereges específicos que negavam a encarnação de Jesus, que negavam que Jesus havia vindo em carne e osso, que Jesus era humano. É por isso que no começo da primeira carta de João, em 1 João, João começa dizendo assim: aquele que nós vimos, né, falando de Jesus, testificando de Jesus, aquele que nós vimos com nossos olhos, que nós tocamos ele, nós sentimos ele, nós falamos, né, da comunhão desse filho. Então, João, ele falava especificamente ali do anticristo como aqueles que negavam que Jesus ele era o filho de Deus encarnado, né? Que ele era encarnação, que ele veio como homem nessa terra e que era Deus ao mesmo tempo. Então, o anticristo ele é uma negação de Cristo. E a pregação da hipergraça não nega Cristo justamente porque está centralizada nele. Nós não negamos a encarnação de Jesus, não negamos a divindade de Jesus, não negamos o seu senhorio, não negamos a sua salvação, não negamos a sua justificação, santificação, a obra redentora dele. Nós engrandecemos essa obra de forma excessiva, de forma constante. Então isso aqui já refuta, né? Mas dá para o resto do vídeo é só ela citando o texto ali, nada com nada, né? Como sempre. Bom, vamos pro segundo vídeo então. Quem está em Cristo já não está debaixo da lei, pois o fim da lei é Cristo para todo o que crê. Lembrando que em Lucas 10:28 Cristo confirma a lei moral. Vamos por parte. O vídeo ali da irmã começou. Tá certo. Tudo que ela falou ali tá certo e eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Aí, ela fala que o fim da lei é Cristo. E aí, Lucas. Mas vem e cita Lucas 10:28. O contexto aqui.
Versículo 25 diz assim: Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então o doutor da lei chegou para Jesus e perguntou: O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Olha, um doutor da lei perguntando para Jesus o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus responde a ele. Ele lhes disse: O que está escrito na lei? Como lês? O que você leu? O que diz lá na lei? Então, um doutor da lei veio perguntar para Jesus o que ele tem que fazer para ser salvo. Jesus vai dar o que para ele? Lei. Aí o que acontece? Jesus vai dizer o seguinte, versículo 27. Ele respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhes disse: Tu respondestes corretamente, faze isto e viverás. Então, Jesus estava dizendo ali, aquele doutor da lei veio perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna. E aí Jesus vem e dá a resposta para ele da lei. Mas isso Jesus fez diversas vezes com religiosos. Né? Jesus forneceu lei para os religiosos. Jesus deu lei para os religiosos. Né? Como no caso do jovem rico, chegou até Jesus. O jovem rico obedecia a lei desde pequeno e ele vem pedindo para Jesus mais lei de como ser salvo, de como herdar a vida eterna. Jesus vem e dá lei para ele novamente. Então, nesse caso aqui, né, eu acho que a rapaz queria dizer que Jesus está estabelecendo a lei moral. Mas, na verdade, Jesus aqui está dando lei para o religioso. Ele está mostrando ao religioso que ele não pode salvar por si mesmo, né? Porque um doutor da lei pensa que ele pode se salvar a partir da sua própria força, a partir da sua própria obediência aos mandamentos. E o que a lei faz? A lei ela leva o homem ao fim de si mesmo. Ela mostra ao homem a sua incapacidade de se salvar. Então é somente a partir do momento em que o doutor da lei percebesse que ele era incapaz de obedecer a todos os estatutos da lei, que assim ele poderia recorrer a Cristo. Então, Jesus está estabelecendo a lei moral, ele está estabelecendo o propósito da lei de nos levar ao fim de nós mesmos, para mostrar a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, né? Quem ama a Deus de todo o seu entendimento e ama o seu próximo como a ti mesmo, literalmente cumpre os 10 mandamentos. Mas e o arrependimento? Não temos que nos arrepender para receber o perdão de Deus? Não, calma, eu vou provar pra você. Esse é o problema da teologia da livre graça ou hipergraça. Eu quero que você assista o vídeo dela e veja todas as bases que ela deu. A maioria estão fora de contexto. Se nós... Peraí, teologia da livre graça, que é free grace, é diferente da teologia da hipergraça, ok? Tem duas... É diferente. É difícil explicar isso aqui agora rapidamente, mas a teologia da free grace, ela nasce do dispensacionalismo clássico, né? Ela nasce do dispensacionalismo lá no século XIX, século XX. É outra história. Hipergraça surge da teologia Vida Trocada, Change Your Life, que também é outra história, a gente pode trabalhar aqui no canal futuramente. São duas vertentes, duas visões bíblicas, né, diferentes. Tem pontos iguais, idênticos em vários aspectos, mas não se juntam, não se unem completamente. São diferentes. Ok? Já bagunçou. Lermos 1 Timóteo 2, versículo 4 vai dizer: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como sabemos que Deus é onipotente e nada do seu plano pode ser frustrado, a palavra todos aqui tem que ser todos sem distinção e não sem exceção. Já entendi. Entendi o que esse camarada vai fazer aqui, já entendi. Justamente porque uma vontade de Deus estaria sendo frustrada, nem todos serão salvos. Mas você aí sabe o que está ligado ao conhecimento da verdade e à salvação? Está ligado literalmente com o arrependimento. Paulo vai dizer o seguinte, de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, para você chegar ao pleno conhecimento da verdade. A interpretação dele de 1 Timóteo 2,4 é uma interpretação calvinista. Os calvinistas não acreditam que todos os homens... Jesus morreu por todos os homens, né? Que Jesus ele foi crucificado por toda a humanidade. Eles não creem numa expiação ilimitada. Eles creem numa expiação limitada. Então, ele, por causa desse pressuposto básico, ele acaba interpondo ao texto, ele acaba pressupondo, né, que 1 Timóteo 2,4, ali Paulo está falando que Deus deseja que alguns homens sejam salvos. Mas perceba que 1 Timóteo 2,4, nem vou ler na versão dele aqui, nem vou ler na minha versão, Paulo diz, o qual deseja que todos os homens, Paulo não diz todos os tipos de homens, ou todas as espécies de homens, ou algo do gênero, ele diz todos os homens, sem exceção. Paulo não classifica, ele não especifica uma classificação de homens, ou classificações de homens, ele fala todos os homens de forma completa, né? De forma total.
Então, é claro, é uma interpretação calvinista que acaba impondo ao texto ali, dizendo, não, então não pode ser todos os homens, tem que ser somente grupos de classes, né? Negros, brancos, as nações, homens, mulheres, né? Não pode ser todos os homens no sentido genérico de toda a humanidade existente. E é claro, isso é uma imposição ao texto. E o segundo ponto, 2 Timóteo 2,25, vai dizer, né? Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade. A concessão do arrependimento que Paulo está falando aqui não é no sentido de Deus imputar dentro do homem, como o calvinista acredita, uma salvação de uma forma, de uma graça irresistível. Significa somente a proclamação do evangelho, tornando acessível que essas pessoas possam se arrepender por meio da pregação. Porque em Romanos 10, Paulo vai dizer, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas a palavra precisa ser pregada para que a fé então se manifeste no ouvinte. Então logo, através da pregação, existe a oportunidade de arrependimento e a oportunidade de fé. Então aqui a questão é a expectativa de que Deus nos conceda arrependimento por meio da pregação da fé. Então no momento que você prega o evangelho da graça para alguma pessoa, você concede a ela a oportunidade de arrependimento e de fé. E o arrependimento é uma mudança de mente. É o termo original, né? Arrependimento, metanoia, o termo grego, ali meta, né? Mudança e noia, mente, é uma mudança de mente, ok? E a salvação você tem que passar pelo arrependimento genuíno. Nos próximos vídeos eu vou tratar das bases fora de contexto que ela usou. Show de bola, cara. Mas, né, o cara tentou responder a hipergraça com uma visão calvinista ali bem confusa. Vamos para o terceiro vídeo, então. Então, sério Jesus, o negócio, é sério, muito sério. Isso é pra todos, né? Nossa, que mistureba essa aqui, cara. Teologia coach, teologia da prosperidade, hipergraça, antropocentrismo. Pelo amor de Deus, que mistura os caras fizeram aqui, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Meu Deus do céu. Então Jesus ele veio com a missão. Então essa coisa de Jesus é amor não cola. Porque quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quero. E Jesus morreu por causa de quê? Pelos nossos pecados. Você não leva. Essa coisa de que Jesus é amor tá errada. Essa coisa de que Jesus é amor tá errada. Você imagine o apóstolo João ouvindo isso aqui. Você imagina o apóstolo João, ou qualquer outro apóstolo, né? Ouvindo isso aqui. E ele menciona que Jesus morreu pelos nossos pecados. Tá, mas Jesus morreu pelos nossos pecados por quê? Por que ele morreu pelos nossos pecados? Qual foi a motivação por trás Leva a disso? sério o que é o pecado, eu estou desconsiderando a morte de Cristo. A questão é, Esse argumento, Jesus morreu em vão? o conceito assim, nesse conceito de que Deus é amor, né? Ama tudo, você colocou aí. Então não precisava Jesus morrer, né? Qual que é o sentido dessa pergunta do cara? Então, será que Jesus morreu de uma forma tão humilde? Se Jesus ama todos, se ele ama tudo, então qual é o sentido dele morrer na cruz? Mas exatamente, eu não entendi. Eu acho que eles estão querendo defender aqui e vou dar o benefício máximo da dúvida, que eu esteja errado, por favor, que eu esteja errado. Eles estão querendo defender aqui que a cruz, ela efetiva o amor de Deus. Que a partir da cruz, né? Ou não sei, eu tô tentando chegar ao máximo possível da compreensão. Porque o cara falou ali, tá, mas se Deus é amor, se ama tudo, então por que ele teria que morrer na cruz, né? Mas exatamente, ele morreu na cruz justamente por causa do amor. João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus deu seu filho na cruz? Porque ele ama, então a motivação foi o amor. Então o cara me pergunta, como é que um cara me pergunta, né, pro outro ali, que se Deus ama a todos, por que ele deu seu filho na cruz? Humilhante, né? Crucificado, a dor que ele sofreu. Em algumas passagens até demonstra que ele estava inseguro de fazer aquela missão que Deus deu a ele a ser feita na cruz. Então, se eu negligencio o evangelho, porque os apóstolos deram suas vidas, escrever aquilo ali, para que a gente hoje pudesse ter uma conexão com Deus, porque Deus ele não é um sentimento. Eu não posso dizer, Deus é amor. Então, na verdade, eu estou vendo a minha própria conveniência. Então o João tá errado. Quando a gente fala que Deus é amor, a gente não tá falando que Deus é um sentimento.
O amor é a essência de Deus. Sentimento é uma coisa mais humana de se falar, né? A gente pode falar de sentimento para Deus, mas de uma forma antropomórfica, né? Que é um termo onde a gente aplica a Deus sentimentos e características humanas. É que nem no Antigo Testamento falava do braço de Deus, as mãos de Deus, características humanas para tentar compreender um pouco da dimensão de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus é amor, ela está dizendo da essência de Deus. João falou que Deus é amor, então João está errado, então. Não está errado. Do próprio ego. Né? E a gente vê um evangelho muito Antropocêntrico. É que o homem é o centro, voltado para o homem, né? É mais voltado para o homem do que a Cristo propriamente. E o apóstolo Paulo, se eu prego o amor de Deus, foco no amor de Deus, falo do amor de Deus, como é que eu estou sendo antropocêntrico? Eu não deveria, então, a pregação antropocêntrica não deveria focar no meu amor, na minha atitude, na minha obediência, no meu comportamento, mas se foca no amor de Deus, tudo que eu faço, tenho, sou, provém do amor de Deus, como é que isso é antropocêntrico? As igrejas hoje são feitas para os homens, em certo aspecto, né? como assim? Porque você vê que elas criam programação para indivíduo. Exatamente. Que aí é Não dá. Não dá. Não dá.